é que vocês estão? Estão prontos para essa revisão? Não. Beleza. Primeiro, vamos entender. John Kane, esse cara, ele viveu no período dos Estados Unidos em que aconteceu a crise de 1929. Aquela crise que a Bolsa de Valores ela quebrou, a economia do mundo foi por água abaixo, empresas faliram, pessoas ficaram desempregadas no mundo todo e a famosa crise de 29. Né? Esse cara, John Kane, ele tem umas ideias bem interessantes. Primeira delas, Kane afirmava que a crise aconteceu e ela acontece porque as pessoas não têm dinheiro para comprar produtos e os demais serviços. Então, o que ele propunha? Que as empresas elas começassem a produzir mesmo que as pessoas não tivessem tanto poder aquisitivo. Então, ele dizia que as empresas não vendiam porque as pessoas não tinham dinheiro para comprar. Isso gerou a crise. Ele também acreditava que o mercado, né, como assim, o comércio, ele se organizava sozinho, por ele mesmo, como se fosse uma coisa orgânica, e depois ele percebeu que não. A ideia dele era que o Estado ele tivesse o mínimo de controle possível sobre a economia global, e isso dando total liderança e poder às empresas capitalistas de se desenvolverem, principalmente bancos. Durante um tempo, uma parte das ideias dele foram colocadas em prática e eles chamaram de estado de bem-estar social. Nesse período, muitas pessoas conseguiram ter financiamento de casa, os empregos, os salários ficaram mais altos, apareceu mais oportunidade de emprego e o comércio começou a fluir. Isso ele chamou de bem-estar social. Neoliberalismo. O neoliberalismo foi um sistema econômico que surgiu na década de 70 e 80 que ficou muito conhecido pela participação mínima do Estado, ou seja, neoliberal, ou seja, todas as empresas elas têm poder total sobre o mercado e sobre o sistema. Né? Nós aqui conhecemos isso como o pessoal de direita, né? Que quer que as empresas tenham controle total. O pessoal de esquerda quer que o Estado, não digo Estado, é o governo, viu? O governo tenha controle sobre as contas, sobre as finanças, porque existem algumas empresas que às vezes têm mais recursos, mais dinheiro do que alguns países, né? Agora imagine várias empresas em um país dominando esse mercado. Então, eles acreditam que o Estado perderia o controle sobre isso. Então, neoliberalismo, abertura total para as empresas. É o caso de direita. O caso de ser esquerda significa que o Estado, o governo, ele deva ter controle sobre essas empresas. O que é que você acha? Não perda de tempo. Globalização. A globalização foi um fenômeno que aconteceu por volta da década de 80 que fez com que o mundo todo ele ficasse mais reduzido. Não reduzido do tamanho pequeno, mas reduzido na forma de unificar os países. Os países ficaram mais interligados. Né? Ele reduziu as distâncias das coisas. Por exemplo, produtos e serviços que poderiam ser ofertados na década de 50, na década de 40, hoje eles são muito mais fáceis de fazer, fáceis de se ter, o acesso se torna muito rápido, né? Algumas pessoas dizem que a globalização começou no período das grandes navegações, 1500, mas não, né? A globalização ela começou agora, na década de 80 para cá. Geralmente esse desenvolvimento ele está ligado a países desenvolvidos capitalistas. A globalização ela não é uma coisa que acontece no mundo todo, não. Só para você ter ideia, apenas 3,5 bilhões de pessoas têm acesso à internet e o resto não tem, e nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. É triste, mas é a vida. Então isso mostra que a globalização não é para todos os países, né? Houve uma certa desigualdade aí entre alguns países do mundo a respeito da globalização. Um dos fenômenos mais naturais da globalização são as transnacionais e as multinacionais, que são empresas que elas estão no mundo todo. Por isso não é globalização, elas estão no mundo todo. Essas transnacionais, elas se instalam em alguns países, principalmente países emergentes e subdesenvolvidos, e devido a alguns incentivos fiscais, né, isenção de impostos, terreno, mão de obra barata, elas se instalam nesses países e controlam toda uma cadeia do mercado, fazendo com que elas lucrem muito mais do que possam oferecer para esse país. É o quê?
Regionalização significa divisão, né? Toda vez que você vê um político falando em regionalizar, ou algum líder falando em regionalizar, você pensa, rapaz, esse cara está querendo dividir alguma coisa, esse cara está querendo dividir alguma coisa. Então, regionalizar significa dividir. Por volta dos anos de 1950, 60, 70, o mundo ele foi regionalizado em países de primeiro mundo, países de segundo mundo e países de terceiro mundo. Os países de primeiro mundo são os países capitalistas ricos, né? Os países de segundo mundo são os países socialistas ricos, né? Alguns professores de História e Geografia dizem países socialistas como pobres. Não, eles são menos ricos, eles têm um grande desenvolvimento. E os países de terceiro mundo, nós, né? Que são os países capitalistas pobres. Será que eu conseguiria tomar esse café e dar uma revisão no nono ano? Não! BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O BRICS não é um bloco econômico, ele é uma união financeira econômica. Ele serve para ajudar os países membros, que são países de economia muito semelhante, que eles decidiram se unir para poder beneficiar uns aos outros, né? A ideia do BRICS é montar uma moeda comum, né? A ideia do BRICS é desdolarizar, né? Se livrar da questão do dólar, enfrentando assim os Estados Unidos. Um outro tipo de regionalização que acontece no mundo é a categoria de países desenvolvidos, emergentes e subdesenvolvidos, né? Países desenvolvidos são aqueles países que eles têm um IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, altíssimo, né? Eles são países que são altamente industrializados, têm uma grande tecnologia e eles têm, os salários das pessoas eles são bem altos, né? Eles têm uma condição financeira muito boa, comparado a de países emergentes e países subdesenvolvidos. Escolaridade e infraestrutura desses países também são muito bons. Essa é a categoria de país desenvolvido. Países emergentes. Os países emergentes não são tão ricos, mas eles também não são tão pobres. Eles compram tecnologia e têm um certo desenvolvimento. Por exemplo, aqui na América, nós temos 3 países emergentes. O Brasil, a Argentina e o Chile. O Chile, sim, é um dos países emergentes que nós temos aqui na nossa América do Sul. Países subdesenvolvidos são aqueles países que eles têm o IDH baixo, né, abaixo de 5, 0,5, e eles são países que eles têm uma dependência tecnológica muito grande e o país ele não tem uma expressão. Por exemplo, ele é de base agropecuária, ele exporta produto, muita matéria-prima e importa muito produto. Então, essa característica de você importar muita coisa e exportar pouco ou não exportar é uma característica de país subdesenvolvido. Geralmente os países da África, né? Alguns países aqui da América do Sul, como Paraguai, Uruguai, Bolívia, Colômbia, são países considerados subdesenvolvidos. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Quando observamos o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, e o PIB, Produto Interno Bruto, de países considerados emergentes, como já falei, Brasil, Índia, Chile, o México também é um país emergente. Quando observamos esses países têm sérios problemas que eles têm que ser resolvidos para se considerar um país desenvolvido. Alguns deles jamais vão conseguir chegar a esse patamar, porque olha só o problema. Uma elevada concentração de renda, dinheiro mesmo, na mão de poucas pessoas, tipo latifundiários, ou então da política, e uma desigualdade social muito grande, né? Quando eu digo desigualdade social, uma pequena parcela da população ganha milhões, enquanto outra parcela da população não ganha quase nada ou nada, né? Então, enquanto tiver essa disparidade, essa desigualdade, jamais vamos conseguir chegar a um nível de um país desenvolvido, porque a má distribuição de renda, ela colabora para que não possa chegar ao nível de desenvolvimento adequado. Eu sou rica! Eu sou rica! Durante a segunda metade do século XX, o mundo ficou dividido entre duas superpotências, foi chamado de
mundo bipolar, né? Que disputaram o poder político-econômico do mundo, né? Praticamente dividiram a Terra. Estamos falando da Guerra Fria, né? Nesse período, duas nações se desenvolveram e dividiram a Terra. Qual foi? Estados Unidos e União Soviética, o RSS. Eles dividiram o mundo nessa ideologia. De um lado, um bloco socialista, que era comandado pela URSS, antiga Rússia, e hoje a atual Rússia, e os Estados Unidos liberando o bloco capitalista, né? Quem ganhou? Isso, muito bem, adivinhei. Ganhou o capitalismo. Até hoje, né? Nós vivemos uma sociedade capitalista. Durante esse período da Guerra Fria, o mundo foi chamado bipolar. Mas aí começaram a aparecer outras nações para poder, vamos dizer assim, repartir isso aí. Inclusive, Japão, né? União Europeia e outros países, eles entraram na jogada também. E aí o mundo foi chamado de multipolar. Esse multipolarismo colaborou para que outras nações pudessem também se desenvolver. Uma grande nação também se desenvolveu, se tornando superpotência mundial, batendo com os Estados Unidos. Qual foi esse país? A China, né, galera? A China. Eu pensava que a China era só um bocado de gente plantando arroz, e pescando e treinando Kung Fu. Não, a China estava se desenvolvendo e ganhando poder no mundo. Hoje ela é considerada uma superpotência, batendo de frente com os Estados Unidos. G7, G8, G20 são uma classificação de países considerados como países mais ricos do mundo, né? G7, grupo de países mais ricos do mundo. G8, grupo dos 8 países mais ricos do mundo. G20, grupo dos países mais poderosos da Terra. Beleza. Em 2008 teve uma crise, né? Durante essa crise foi criado o G20. Qual a complexidade do mercado financeiro exigiu que a China entrasse e se envolvesse nesse panorama mundial para poder organizar, né? Tudo estava indo muito mal. Isso, quando foi criado o G20 e a China entrou, resolveu-se muita coisa. Qual é a diferença entre o G7 e o G20? A diferença é que o G7 são as nações mais avançadas, mais tecnológicas do planeta. E o G20, como foi incluído, são as nações incluiu as nações de potências e países emergentes. Essa é a diferença. G7, grupo de países mais ricos do mundo, os mais avançados. G20 inclui países também emergentes. Aí fica o grupo de países mais ricos do mundo. O Brasil faz parte do G20. Uma das grandes vantagens da globalização é a questão da rapidez e fluidez na comunicação e na informação. Se você prestar atenção, coisas que aconteceram na década de 80 e 90 ocorreram, e informações e comunicações que aconteceram em épocas passadas, em décadas passadas, hoje a coisa acontece com muito mais fluidez. Perceba, o World Trade Center, 11 de setembro de 2001, né? O ataque às Torres Gêmeas foi um exemplo de globalização. O mundo todo viu pelo menos o avião atingindo a segunda torre. Oh my God, ketchup! A Divisão Internacional do Trabalho, ela é um órgão, né, que ela consegue sobreviver na globalização, e com o início da globalização ela teve uma nova configuração. Ela começou a permitir, devido ao capitalismo também, que indústrias, empresas capitalistas se instaurassem em países em desenvolvimento, países subdesenvolvidos que estão querendo ser emergentes e países emergentes que querem ser desenvolvidos. Qual é a consequência negativa dessas empresas no contexto social desses países? A precarização das leis trabalhistas, a precarização das relações de trabalho e a perda de leis trabalhistas, né? Porque quando uma empresa dessa ela chega num país subdesenvolvido ou um país emergente, ela chega com um poder, um capital muito grande. Embora o G20 faça muitas reuniões, questões financeiras, questões econômicas, de segurança, aquela coisa toda, ela tem umas pautas que ela consegue realizar durante suas reuniões. Segurança internacional e geopolítica, mudanças climáticas, economia global e tecnologia. Essas são as pautas em que o G20, grupo de países mais ricos do mundo, eles atuam e eles fazem para poder organizar os países membros, né?
Valeu, galera, essa foi a nossa super revisão, espero que vocês tenham gostado, dê um like, compartilhe, compartilha aí, vamos desenvolver o canal. Perguntas, dúvidas, comentários, questionamentos são importantes para a humanidade, deixa aqui que eu te respondo. Valeu, galera, tchau! Chega.